Bora, questão 171 agora, a questão das medalhas, né? O Enem te fala que vão ser feitas essas medalhas aqui em formato de cilindro reto e que dentro desse cilindro está passando um prisma com a base quadrada, tá? Eu tentei trazer os desenhos aqui, tá? Eu sei que não ficou bom os desenhos, eu prometo que eu vou tentar melhorar. Mas assim, o Enem quer que você entenda que esse desenho aqui da esquerda é como se fosse a vista aérea, né? Você está olhando a medalha de cima, beleza? E essa aqui é como se fosse a vista frontal ou lateral, beleza? Imagina que você está segurando ela na mão, tá ligado? Então essa aqui é a vista aérea e essa aqui é a vista da frente mesmo, demorou? E aí, basicamente, o que ele quer saber é essa área rachurada aqui, que ele fala que vai ser banhada em ouro, beleza? E aí as informações que ele te dá? Ele te fala que o diâmetro do cilindro tem 6 centímetros. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó. O diâmetro do cilindro tem 6 centímetros. Beleza? E espessura 3 milímetros, que eu já deixei também anotado aqui. E aí, então, fião, se é 3 milímetros, lembra, já deixa tudo na mesma unidade, tá ligado? 3 milímetros, já deixa marcado lá o seu 0,3 centímetros, beleza? Lembra que não pode trabalhar com as unidades de medida diferente, hein? E ele te fala também para considerar o π como 3,1. Então, vamos lá. Perceba que para a gente calcular essa área rachurada aqui não tem uma fórmula pronta, né? Não tem uma fórmula já imediata que a gente só coloca os valores e já chega, não tem. Então, o que a gente faz? Você concorda que se a gente fizer o volume do cilindro e tirar e subtrair o prisma, o volume do prisma, a gente chega no que sobra, que é exatamente o que ele está pedindo, não é não? A gente vai tirar essa parte do meio. Se a gente fizer o volume do cilindro e tirar essa parte do meio, a gente vai chegar no que sobrou, que é o que ele está pedindo. Beleza? Então, bora lá fazer isso. Volume do cilindro, você tem que saber, hein? Você não vai para a prova fazer o Enem sem saber áreas e volumes desses sólidos, hein? Porque vai ter um cilindro lá, vai ter sólidos, cilindro, vai ter um cone lá, esfera, paralelepípedo, vai cair. Então, você tem que saber, beleza? Então, vamos lá. Como que é o volume do cilindro? Vamos escrever aqui volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Top. Só que a base, ela é uma circunferência, né? A base de um cilindro é uma circunferência. Então, como que é essa área da base aqui? Vamos fazer aqui na frente. Π vezes r quadrado, vezes a altura que já estava ali. Sim ou não? E aí, vamos lá. Vamos fazer esse volume do cilindro. O π ele pediu para considerar como 3,1. Se o diâmetro é 6, o AC aqui é 6, o raio é metade. Beleza? Então, o raio é 3 ao quadrado, vezes a altura que a gente já deixou aqui marcado. Olha a altura aqui, ó, 0,3. Não vai colocar o 3 milímetros, hein? Lembra de passar para a mesma unidade. Tudo está em centímetro. Fazendo essa conta aqui, 3,1 vezes 9 vezes 0,3, isso aqui vai dar, vou colocar aqui o igual, 8,37. Beleza? Tô ligado, uma continha bem chata de fazer. Agora, volume do prisma, que é igual ao do cilindro, tá? Vamos escrever aqui VP, volume do prisma. Vou tentar trazer um pouco mais para cá. Volume do prisma é igual ao volume do cilindro, beleza? A área da base vezes a altura. Quanto que é a altura? A altura é a mesma, correto? Porque um tá dentro do outro, eles têm a mesma altura. Então, é 0,3 a altura. Vou deixar marcado aqui. E a área da base? A área da base é um quadrado, né? Esse prisma tem base quadrada. Então, é lado ao quadrado vezes a altura, que a gente sabe que é
0,3. E aí, qual que é o problema? A gente não tem esse lado, né? Ele não deu o lado, mas ele deu o diâmetro. Perceba que o diâmetro do cilindro, ele é também a diagonal do prisma, a diagonal da base do prisma, tá ligado? E se a base é um quadrado, o AC é diagonal e DB também é diagonal. Lembra disso? E aí, se a gente tem a diagonal, a gente consegue chegar no lado e vice-versa. Se a gente tem o lado, a gente chega na diagonal e vice-versa, beleza? Vamos lá, como que era a formulinha da diagonal, né, do quadrado? A diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2, beleza? Só que, no caso, a gente não tem um lado, a gente tem a diagonal. Então, a gente tem que trocar ali o D no nosso 6 aqui, né? Que é também o diâmetro, lembra? 6 é igual a L raiz de 2. Aí você vai passar esse raiz de 2 dividindo, né? Ou dividir os dois lados por raiz de 2. Vamos lá. Isso aqui vai dar um lado. 6 sobre raiz de 2. Você pode fazer a racionalização, tá? Racionaliza em cima e embaixo por raiz de 2. Vamos fazer já. Tentar fazer de cabeça aqui. 6 vezes raiz de 2 é o próprio 6 raiz de 2, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aí vai ter um 6 em cima. Então isso aqui vai dar 3 raiz de 2. Beleza? Se não entendeu, faz aqui passo a passo. Tá? 6 raiz de 2 sobre 2. Aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 6 raiz de 2 sobre 2. E aí você vai simplificar o 6 como 2. Vai dar 3 raiz de 2. Beleza? Então a gente achou agora o nosso lado do quadrado, que é 3 raiz de 2, e a gente tem a altura. Então, vamos substituir ele nesse L aqui, ó. Fazer aqui a setinha. Vamos substituir aqui. 3 raiz de 2 ao quadrado. Lembra que o lado é o 3 e o raiz de 2, tá? Não é só o 3. Tomar cuidado com isso. Vezes esse 0,3 aqui. Vamos lá. Com calma aqui. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 9 vezes 2, 18. Vezes o 0,3 que já estava ali. Beleza? Agora fazer isso aqui. 18 vezes 0,3. Se fosse 18 vezes 3, daria 54. Só que como é 0,3, então você só mexe a vírgula, né? Para a esquerda. Isso aqui dá 5,4. Beleza? Então, o que é o 5,4? Ele é o volume do prisma. Top? E aí, lembra que eu falei lá no começo? Para a gente achar essa área rachurada, a gente tem que fazer o volume do cilindro e tirar o volume do prisma. Quanto que deu o volume do cilindro? 8,37. Eu vou fazer aqui embaixo a parte rachurada aqui, que eu vou escrever um H maiúsculo aqui. Vai ser o volume do cilindro menos o volume do prisma. Volume do cilindro, 8,37, menos o volume do prisma, que é 5,4. Essa continha aqui dá 2,97, tá? E aí, perceba que não tem essa alternativa, tá? Só por que que não? Porque esse 2,97, ele é de um cilindro, uma medalha no caso, né? E, fião, ele quer 100 medalhas, tá ligado? A gente fez para um só, então você vai ter que pegar esse valor e multiplicar por 100. Beleza? Multiplicar por 100, você vai andar essa vírgula aqui, duas casinhas aqui para direita, né? 2,97, 29,7, 297. Então essa é a nossa resposta final. 297 aparece na alternativa B.